E posso falar uma coisa também, Medina? Porque na pergunta você falou uma coisa que eu acho curiosa e até para os jovens que estão ouvindo, porque normalmente tem uma visão dicotômica, né? Então, tipo, você está muito envolvido na igreja, significa que você deveria, ou sei lá, as Sim, pessoas acreditam que poderia estar menos envolvido no mercado de trabalho, menos atuante em direção, atuação em música. E eu acredito que isso aqui é parte do problema hoje que a gente tem que endereçar, de a gente parar de ter essa dicotomia. Porque eu acredito que a melhor forma da gente atuar, arte, entretenimento, música, filme, seja onde for, é estando inserido na igreja. Por isso que eu amo a resposta do Paulinho, porque ao viver algo dentro da igreja, a gente aprende pro que a gente está fazendo lá fora. aham, Eu costumo falar para os jovens, cara, não tem melhor centro de treinamento de liderança do que a igreja. é verdade. Sim. Normalmente as pessoas vêm para mim e falam, nossa, essa empresa que você trabalha, tem meio que um glamour, esse lugar. E eu falo, cara, as lições mais importantes que eu tive de liderança na minha vida foi com o meu pastor. Não aprendo tanto assim sobre liderança no mercado de trabalho. E eu acho que isso aqui é bom para as pessoas pararem um pouco de, ou eu pego aquele caminho ou aquele caminho. Eu acredito que tem um caminho junto, que a gente consegue fazer nos dois lados. Não sei se vocês concordam com isso, mas assim, eu acredito que tem esse caminho junto, é um caminho que ele vai intercalando. E você vai aprendendo de um, puxando para o outro, levando palavra de um e música para o outro, fazendo as coisas juntos, sabe? É que é um caminho que, infelizmente, a igreja correu muito tempo. Se você é músico, você não pode tocar no louvor, porque se você toca na noite, você não toca no louvor. Se você é ator, tipo assim, a igreja por muito tempo fez isso. Ah, pastor, eu sou músico, ok. Você toca na noite, você não vai poder tocar no louvor da igreja. Não, pastor, mas eu vivo com isso, é o meu ganha-pão. Não, não importa. Separar a arte do que é santo, do que é... Então, muito tempo a igreja fez isso. Por muito tempo, eu acredito. É difícil administrar isso com um pastor também. A gente entende, assim, pegando as duas falas, a fala do André, ele fala sobre essa dicotomia, né? Muito do que a nossa teologia pública produz é oriunda dessa compreensão grega de ver o mundo, né? Essa coisa, né, de duas vidas, duas realidades. Mas quando a gente olha biblicamente falando, a gente percebe que Abraão é o pai da fé, certo? Mas ele também é o progenitor dos hebreus. O que eu quero dizer? Que a mesma fonte de fé também é fonte de cultura. Então você tem um Abraão que gera fé, sem nunca ter curado um cego, um paralítico, uma dor de cabeça. Presta atenção, o pai da fé, ele nunca se moveu em poder, ele se moveu em obediência. Qual era a obediência? De você eu vou extrair uma cultura. E essa cultura vai abençoar não a sua comunidade local, mas as nações da terra. Então, a fé e a cultura, elas brotam do mesmo lugar. Elas são oriundas do mesmo lugar. Cultura é culto. Cultivar é cultuar. Então, ponto, essa é uma compreensão conceitual, né? De origem, assim, para a gente, a partir dessa confissão, dessa compreensão de fé, dessa primeira menção, digamos assim, a gente desenvolver um pensamento. Baseado no que o Paulo falou sobre todo o contexto de excelência, o grande lance é que a gente se tornou inimigo da palavra profissionalismo. A gente acha que profissionalizar as coisas é fazer com que essas coisas percam a essência, percam a unção, Sim. percam o sentido da espiritualidade. Então a gente vai meio que na espontaneidade e a gente não tem intencionalidade para profissionalizar. Como pastor de igreja, o que eu entendo no processo da igreja, né, indo para a praxis assim, o pastor vai viver duas crises inevitáveis na igreja. A primeira crise que você vive é a crise de necessidade. Necessidade. O cara faz 4 acordes, bota ele no altar, que é o que você tem. É o que tem, exato. O cara é grosso mais do que dedo destroncado, mas é o cara que está disponível a ficar no estacionamento. Deixa o cara lá, mano. Você está implantando uma igreja. Nunca aconteceu em nenhuma igreja isso, são só exemplos hipotéticos que você está falando. É crise de necessidade, o cara não leva o menor feeling com criança. Pô, mas ele tá lá, a menina tá lá no Ministério Infantil, faz confusão com todo mundo e tudo mais, não tem equipe que suporta ela. Mas, cara, você precisa, porque ela é a que chega mais cedo que todo mundo, ela é a que sai mais tarde que todo mundo. Então, é uma crise de necessidade, todo pastor vai viver ela. Aí você tem uma segunda crise, que ela remete a crescimento, que é a crise ética. Porque aí entra, assim, a virtude de um ambiente como esse, a disposição de viver essa crise ética e a sabedoria para vivê-la.
Ele está comigo aqui desde o início da igreja. Mas ele não tem o menor feeling para fazer o que ele faz. Ele está fazendo porque eu não tenho outro. Ele chegou aqui há 6 meses, mas ele absorveu cultura, ele compreendeu a visão, ele é extremamente submisso, tem um testemunho que a comunidade reconhece. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar essa pessoa para fazer aquilo. E eu vou arrumar uma crise ética com ele. Sim. Para você implantar excelência, você tem que fugir da conveniência. Se você quiser ser político e excelente ao mesmo tempo, você não vai conseguir. O cara que faz 4 acordes no altar, as 4 notas, você bota ele para tocar no louvor. Daqui 4 anos, sabe quantas notas ele vai estar fazendo? As mesmas 4. É isso aí. Se você tirar ele e ele tem vocação para aquilo, daqui 6 meses ele está fazendo as 12. Então o grande lance é que o aspecto do caminho, a intencionalidade para profissionalizar as coisas, assusta ainda muita gente por conta dessa questão conceitual. A gente não enxerga a vida real como território de Deus. A vida real é território de Deus. Então, ser profissional é também operar mediante uma proposta de profissionalismo, de excelência, de estabelecer uma cultura que realmente se multiplique. Isso aqui não é só uma coisa que cresceu. Isso aqui é uma coisa que se multiplicou. É diferente. Falei para o Theo ontem, devolvendo a fala, eu falei, Theo, eu te admiro porque você gera uma coisa que é maior que você. A gente sabe de igrejas, se o pastor partir, a igreja acaba. Sim. Por quê? Porque a igreja cresceu, mas não multiplicou. Entendeu? Não houve intencionalidade. E as coisas se multiplicam na excelência. As coisas se multiplicam no profissionalismo. As coisas se multiplicam a partir da criação de sistemas que geram essa compreensão do todo. Entendeu? Enfim.